que você abrisse sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 9. Glória. Obrigado. Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9. Glória a Deus. A partir do versículo 15. Pode ficar sentado, que eu vou ler muitos versículos aqui agora. Fica à vontade. Versículo 15 em diante diz assim, Neemias capítulo 9. E o pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe produziste na sua sede. E lhe dissessem que entrasse para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhe havias de dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram a ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, grande em beneficência, tu os não desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, aleluia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar, e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhe deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, falta alguma tiveram, as suas vestes não se envelheceram, aleluias, e os seus pés não se incharam. Agora você vai pular lá para o versículo 35. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhe destes, eles não te serviram, e nem abandonaram os seus maus caminhos. Versículo 36. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruísse dos seus frutos e das outras obras, boas coisas que ela produz, por causa de nossos pecados. A sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece, e é grande a nossa angústia. Somente até aí, querido. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus, e declaramos que este lugar, Yahvé Shammah, o Senhor está aqui. Meu Deus, sem ti nada somos, sem ti vai-se toda a nossa força, porque tu és a nossa força, tu és o nosso escudo, tu és o nosso protetor, o nosso ajudador. Em ti confiamos, em ti depositamos a nossa esperança,
Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, meu Pai. Meu Deus, leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Queridos, eu estava meditando nesse texto da palavra de Deus no livro de Neemias, e o Espírito Santo, ele é tão bondoso, tão maravilhoso, que ele nos fala, ele ministra aos nossos corações. E se a gente analisar o contexto aqui da palavra de Deus que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Deus, resumidamente, Deus fez tudo para o seu povo. O capítulo 9 de Neemias traz desde de Abraão até os dias da escravidão na Babilônia. Quando Deus fez com que o povo entrasse na terra que mana leite e mel, onde Deus levou o seu povo, e aí no versículo 15, 16, 17 em diante, Deus começa a dizer: olha, mesmo quando vocês fizeram um bezerro de ouro, de fundição, eu não abandonei vocês. Mesmo quando vocês fizeram de tudo para me irritar, em outras palavras, eu não abandonei vocês. Eu não virei as costas para vocês. A coluna de nuvem nunca se apartou de vocês durante 40 anos no deserto. A coluna de fogo não saiu de vocês, ela iluminou o caminho de vocês. Versículo 18 diz assim: olha, mesmo quando vocês fizeram para si um bezerro de fundição, disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, o Senhor, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. Sabe, querido, Deus ministrou meu coração, que mesmo quando muitas vezes nós pecamos, mesmo quando muitas vezes nós irritamos muito ao Senhor, nós quebramos a aliança, nós viramos as costas para Ele, Ele não nos trata da mesma forma como nós o tratamos. Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em beneficência, sempre nos dá uma oportunidade. Olha, querido, o que o povo de Israel fez no deserto para irritar a Deus, 40 anos, a bondade do Senhor no deserto, um lugar de escassez. Eu quero dizer para você, meu irmão, porque mesmo você passando pelo deserto, mesmo você virando as costas para o Senhor, Deus nunca virou as costas para você. Deus nunca virou, meu irmão, as costas para você. Mesmo quando você pensou em abrir mão de tudo, e quando muitas vezes você falou coisas que desagradou ao Senhor, Ele olhou para você com um olhar de misericórdia e compaixão. Ele olhou para mim com seu olhar de misericórdia e compaixão. O versículo 20 diz: e deste o teu bom espírito. Deus continua dando o seu bom espírito para nós, mesmo nós não sendo dignos de recebê-lo, mesmo nós não sendo dignos de sermos cheios. Às vezes a pessoa assim: eu vou fazer isso porque eu vou merecer o Espírito Santo. Querido, você pode fazer o que você quiser, você nunca vai merecer o Espírito Santo. Nós não merecemos isso. Isso é a graça, é algo que nós não vamos merecer nunca, porque o nosso pecado é como um trapo de imundície. A nossa justiça, na verdade, é como um trapo de imundície. E a Bíblia diz que não há um justo, não há um justo sequer. Então, querido, eu estou aqui para dizer para você, para fazer você repensar a vida que você tem levado.
a vida que nós, como servos do Senhor, temos levado. Será que Deus não merece o nosso amor? Será que Deus não merece a sua aliança com Ele? Será que Deus não merece a tua devoção a Ele, o seu amor, a tua dedicação, diante de tudo que Ele já fez, diante de tudo que Ele já nos fez, de bondoso, de amoroso? Então é a noite de nós refletirmos que Deus nunca vai tirar nuvens sobre a tua vida, meu irmão, porque enquanto há vida, há esperança. A coluna de fogo vai estar sempre no lugar, meu irmão, para poder te conduzir pelo caminho, mesmo você murmurando. Mas é uma questão de escolha, porque mesmo vendo todos aqueles milagres no deserto, aquele povo não entrou na terra prometida. Mesmo vendo o mar vermelho se abrir, mesmo vendo a nuvem 40 anos sobre a sua cabeça de dia e a coluna de fogo à noite, era milagre, meu irmão, 24 horas. Você imagina você ver uma coluna de fogo de noite no céu, todo dia? Você se acostuma, né, com o milagre. Você imagina você acordar todos os dias e o Senhor te servir com maná na porta lá, você só tinha que estender a mão e pegar o maná e comer? Todos os dias Deus servia para você o maná, durante 40 anos no deserto. O povo experimentou milagres 24 horas por dia durante 40 anos, se acostumaram com os milagres. Porque uma coluna de dia, uma coluna de fogo é 24 horas, meu irmão, de milagre. E aí, quando o povo dizia, eu não aguento mais comer esse maná, Deus falou assim, manda codornizes. E viu uma nuvem de codornizes que eles comeram carne até não aguentar mais. Até churrasco no deserto Deus serviu para o povo, irmão. Senhor, mas eu estou com saudade da cebola do Egito. Quem me dera, né? Comer das cebolas do Egito. Ao contrário de Davi, que queria ir para Belém, os demais queriam para o Egito. Davi queria ir para a casa do pão. Belém é casa do pão vivo. Eles queriam para o Egito comer das cebolas. E mesmo assim o Senhor disse, e deste o teu bom espírito para os ensinar. Deus continua ensinando, mesmo o povo sendo de dura cerviz, mesmo o povo virando as costas, Deus continua derramando o teu Santo Espírito para guiar o seu povo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Independente, irmãos, a Bíblia diz assim, quem nos separará do amor de Deus? Romanos capítulo 8, se não me falha a memória. Nem altura, nem largura, nem profundidade, nem anjos, principados, potestades que atuam nas regiões celestiais, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mesmo quando o povo é ruim, mesmo quando o povo é carne de pescoço, já viu essa expressão? Deus continua amando e nos dando oportunidades. As suas sandálias, meu Deus, o teu maná não retiraste da sua boca. Olha só, isso é uma revelação tremenda, porque os irmãos têm visto, você não precisa de virar a esquina não, você sair na rua que você vai ver ruindade estampada, você vai ver blasfêmia, vai ver as pessoas zombando de Deus, zombando dos servos de Deus, zombando das coisas de Deus, zombando do reino de Deus. E mesmo assim Deus ainda não tem levantado pessoas para poder pregar a palavra. Deus não tem liberado o maná todos os dias. Não tem. Deus tem derramado maná, meu irmão, todos os dias.
Só que o maná hoje é a palavra de Deus. Deus tem dado o seu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca. Deus tem alimentado o povo, mesmo assim o povo é de dura cerviz. A água lhe desce na sua sede, mesmo quando você, meu irmão, está passando todo tipo de dificuldade. As tuas sandálias não envelheceram no deserto. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que tudo aquilo que você necessita, Deus sempre proveu para você, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, seja grato, porque existe um espírito de ingratidão que tenta sondar, rondar, entrar dentro da tua vida, porque junto com o espírito de ingratidão vem a miséria, a ruína, a destruição e a destituição, meu irmão, do teu cargo, do teu trono de príncipe, de princesa do Senhor. É um pacote do inferno. Um povo de dura cerviz é um povo ingrato. E nós aprendemos que um princípio que abre as portas dos céus é gratidão. Assim como a ingratidão, a desonra são irmãs, elas fecham as portas dos céus. Então, o que o povo de Deus estava fazendo no deserto era o que? Era ser ingrato. Sim ou não? Nossa, não estou aguentando mais esse maná aqui, imagina. 2 milhões de pessoas num deserto daquele, reclamando na cabeça de Moisés. Moisés, quem aguenta 40 anos, a mesma coisa? Meu Deus, que vontade de comer, dar uma mordida naquela cebola lá do Egito. Vamos para lá. E levantou chefe para voltar. Coré e Abiú se rebelaram, fizeram um bezerro. Moisés sobe para Sinai, traz as tábuas. Quando ele chega, o povo estava num carnaval, adorando o bezerro e dizendo: foi eles que tiraram a gente do Egito. Está escrito aqui. Mesmo assim, Deus não os destruiu. Sabe o que Deus fez? Só abriu uma cratera, e aqueles que fizeram, que se rebelaram, foram engolidos pela terra, e os que estavam no meio do povo, veio um fogo do céu e consumiu eles na hora lá. Detalhezinho. Sabe, querido, que esse espírito de ingratidão passe longe da tua vida. Sabe, querido, porque nós vivemos um tempo que as pessoas vivem frustradas. Elas nunca estão satisfeitas. Elas sempre querem mais. Eu não estou falando que você não pode sonhar, tá, querido? Eu não estou falando que você não possa querer ter coisas melhores, sonhar os sonhos de Deus. Não é isso. A ingratidão é outra coisa. A pessoa está andando de Hilux, está 3, 4 casas, mas está ruim ainda. Porque a ingratidão está dentro dela, está dentro da alma dela. Então ela pode ir para qualquer lugar, mas ainda vai reclamar: não, mas está muito ruim aqui em Dubai, está muito quente. Você está entendendo? É mais ou menos nesse caminho aí. A pessoa está reclamando do calor lá em Dubai, que lá é 45, 45 graus, é deserto. Aí a pessoa: meu Deus, que calor danado aqui nesse trem. O que você vai fazer em Dubai? Ver aquele povo cheio de ouro, colunas de ouro, os descendentes de Abraão, que construíram no meio do deserto. Os sauditas, os árabes, construíram no meio do deserto um país chamado Dubai. Fica lá no Emirados Árabes. Estou dando um exemplo. E é então que me chama a atenção, no versículo 21, ele diz: deste modo sustentastes eles 40 anos no deserto, falta alguma eles tiveram. Vira para o seu irmão assim: tem faltado alguma coisa para você? Não precisa de responder, só pergunta: está faltando alguma coisa para você? Então, meu irmão, seja grato, seja grata, nutre a gratidão na tua alma. Porque o povo era um povo de dura cerviz, orgulhoso, e que rompeu a aliança com Deus. Aí a consequência disso nós sabemos: eles não entraram na terra. E aí a segunda geração, dos filhos que nasceram no deserto, quem nasceu no deserto entrou na terra. Os filhos do deserto entraram na terra. Muitos têm nascido no deserto, irmão, e vão entrar na terra.
Então, se você está passando por um deserto, não se preocupe, o deserto é lugar de passagem, porque para chegar em Canaã você tem que passar por um deserto. Mas no momento que você entrar em Canaã, meu irmão, os milagres são extraordinários, porque as muralhas de Jericó caíram lá, os gigantes caíram lá, e o povo de Israel entrou e possuiu aquela terra, e os inimigos deles caíram por terra, um a um, conforme nenhuma palavra caiu. Josué capítulo 20, alguma coisa, diz: nenhuma só promessa não se cumpriu, todas foram cumpridas. Aí passaram-se gerações, passaram-se várias gerações, e aí o povo fez tanta coisa ruim, que Deus falou assim: agora não tem mais jeito, esse povo vai para a Babilônia, esse povo vai ser escravizado, porque se esqueceram totalmente de mim. Entenda, a escravidão só entra na vida de uma pessoa que tem promessa, meu irmão, quando ela quebra princípios, quando ela quebra aliança com Deus poderoso. Se você quebrar sua aliança com Deus, você está sujeito a essas coisas. Lá no versículo 34 diz assim: e os nossos reis, versículo 34, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei. Ou seja, ninguém. E não deram ouvido aos teus mandamentos, aos teus testemunhos, que testificasse contra eles. Ou seja, ninguém se arrependeu. Sabe aquela geração que ninguém está nem aí com nada? Qualquer semelhança não é mera coincidência, querido. Nós estamos vivendo esses dias, ninguém está aí com nada, ninguém está preocupado. O importante é ser feliz, entre aspas. Não quer saber se você está agradando a Deus com a sua vida, não quer saber se você está cumprindo aquilo que a palavra de Deus fala para a gente fazer. Mesmo você comendo maná, mesmo você experimentando que as tuas sandálias não envelhecem no deserto, meu irmão, não tem faltado nada para você. Deus tem dado do seu bom espírito, Deus tem falado, Deus tem dado os seus testemunhos. E aí o versículo 35 diz assim: mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que o Senhor lhes desse, eles não te serviram e nem abandonaram os seus maus caminhos. Mesmo na bênção, eles não te serviram. Dá para imaginar Deus, irmãos? Deus é muito longânimo e paciente mesmo com a gente. Mesmo na bênção, a pessoa não... Geralmente quando a pessoa entra na bênção, aí que elas, né? Quando estava na prova, o irmão não faltava um culto. Aí Deus abriu a bênção, deu a bênção. A pessoa esquece de Deus, esquece dos princípios de Deus, fala que o pastor fala besteira, que o pastor está falando demais. E começa, depois vem um chicote, não sabe por quê. Porque chicote é para escravo, não para filho. Tem coisa que é aprovação, mas tem coisa que é chicote. Será que você está passando pelo deserto ou você está passando pelo chicote? Chicote é para quem é escravo do pecado e que quebrou aliança com o Deus poderoso. Diferente quando o filho passa pelo deserto, meu irmão, ele manda o anjo para poder te sustentar. Assim como ele fez com Elias, lá no ribeiro de Querite, ele mandou o corvo levar pão e carne todos os dias para Elias, quando não chovia sobre a terra. E o ribeiro, ele tomava água ali do ribeiro, não tinha água. 3 anos e meio. Aí Deus falou assim: seca o ribeiro secou, a Bíblia diz. E Deus falou assim: secou porque agora você tem que ir para outro lugar. Aí sabe o que ele ia ser? Ele foi para a caverna. E Deus falou assim: Elias, o que você está fazendo nessa caverna aqui, meu filho?
Antes disso ele entrou debaixo de um zambujeiro e falou assim: quer morrer, quer morrer. Olha, querido, que eu estou tentando, que o Espírito de Deus está ministrando no nosso coração, é que nós temos que nos voltar a ser gratos, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provas, mesmo em meio ao deserto. Que o espírito de gratidão possa romper na tua vida, porque você vai ver, meu irmão, as bênçãos correndo, te alcançando, e você não abrindo mão da aliança com o Senhor Deus, por nada, querido. Prazer nenhum nessa terra vale a tua aliança com Deus. A gente pode até errar, a gente pode até pecar, mas não corte, não quebre a tua aliança com o Senhor. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se você pecar, não se esqueça, você tem um advogado. Mas não use desse argumento para você continuar na tua vida de pecado, porque Deus não é bobo. Romanos capítulo 4 e 5, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele nos diz: aguinha gelada nesse calor, obrigado, varão. Glória a Deus. Quando nós entendermos que Deus, Ele tem o melhor para nós. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Só que muitos pensam como escravos. E o texto nos diz aqui que nem rei, nem príncipe, nem sacerdote, nem pai, nem mãe, ninguém guardava a lei. E aí, mesmo quando eles estavam na bênção, versículo 35, eles não serviam ao Senhor. Aí o versículo 36 vê, porém, que hoje somos escravos. Escravos na terra que tu deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Olha só, entenda algo que Deus quer falar com você, meu irmão. Aquilo que era bênção para você, aquilo que era bênção para os teus filhos, aquilo que Deus tinha de melhor para você, agora não é você que usufrui mais. Por quê? Porque você virou escravo. Escravo não tem direitos. É o que o seu Senhor disser. Por isso que muitos estão amassando barro para Faraó. Vivem uma vida de miséria, de ruína. Por quê? Porque a ingratidão entrou, porque não viveu princípios, porque desonra a Deus, quebra a aliança, consequência de pecados. Pastor, mas eu não fiz nada. Será que não? E se não fez, começa a se arrepender pelo pecado dos teus pais. Porque Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Lembra de Daniel? A intercessão de Daniel foi: Senhor, nós vamos entrar no ano de Daniel. Senhor, já se passaram os 70 anos. Daniel era escravo ou não? Ele estava lá na Babilônia, era escravo. Mas ele tinha uma promessa. A palavra do profeta Jeremias dizia: 70 anos, Senhor, já se passaram. Nós te pedimos perdão pelo pecado dos nossos pais. Porque eles erraram, eles quebraram a aliança, eles idolatraram outros deuses. Mas nós estamos aqui para dizer que nós nos arrependemos, queremos fazer uma aliança. Querido, isso é muito forte. Saia daqui com o teu espírito grato, humilde, e se preciso for, cada dia mais se humilhe na presença do Senhor. Porque para que essa situação que talvez você esteja vivendo, o versículo 36, versículo 37 diz: por causa dos nossos pecados, a grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Olha só, aquilo que Deus tinha para você, é o outro que usufrui. Eu não aceito isso não, querido. Não é uma questão de não aceitar, mas é uma questão de você tomar uma posição diante de Deus.
e saber que Deus tem mais para nós. Começa pedindo perdão, começa dizendo: Deus, muda minha sorte, meus pais erraram, se prostituíram, eu sou filho de uma relação que não agradou o Senhor, eu sou fruto de um pecado. Foi isso que Davi fez, falou no Salmo: em pecado fui formado. Começa a declarar: Deus, os meus pais não tinham uma aliança com o Senhor, mas eu tenho uma aliança contigo. Perdoa o pecado dos meus pais, que está enraizado na minha geração. Olha só, começa a fazer uma intercessão profética e dizer: Deus, eu não aceito produzir para que outros venham comer aquilo que o Senhor tinha prometido para mim. Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel na Babilônia. Tudo que eles produziam, meu irmão, Nabucodonosor comia, por causa dos nossos pecados. Neemias, quando fala assim, por causa dos nossos pecados, era Neemias que tinha pecado? Não, eram os pais, os avós. Às vezes ele era um santo homem de Deus, que assim como Daniel era santo ali no meio da Babilônia. E Deus tem falado tanto sobre isso comigo, porque o Espírito tem culminado, Ele tem apontado para uma libertação da Babilônia, para um último mover. É isso que Deus tem falado. E nós vamos entrar em jejum a partir de segunda-feira, dia 2, tá? Domingo eu vou falar sobre o projeto de vida, e nós vamos orar 21 dias, orar e jejuar. Domingo eu vou explicar para os irmãos. Os irmãos que estão há mais tempo na igreja já sabem como é que funciona. São 21 dias de jejum, intercedendo pelo nosso projeto de vida, para Deus trazer ao nosso coração. Deus já nos deu, né, o que vai ser um ano de Daniel, um ano da ativação profética, um ano que nós vamos romper com Babilônia em todos os níveis, e nós vamos ser libertos para poder tomar posse da Nova Jerusalém. É forte demais, é muito forte. E tudo começa com a intercessão de Daniel. E o jejum de Daniel são 21 dias. Manjar desejável não comi, disse Daniel. E então, a partir dali, Babilônia começa a ruir. Então, irmãos, para a gente encerrar,